Meus queridos alunos, aqui é a professora Rose e hoje nós vamos revisar alguns gêneros, como contos, biografia, autobiografia e as piadas, que são as anedotas. Então vamos iniciar com os contos. São narrativas curtas, que diferem dos romances e das novelas, que são geralmente construídas em capítulos. Mas é importante perceber que a narrativa, mesmo ela sendo curta, ela contém começo, meio e fim. Tem poucos personagens, um narrador, alguém para contar essa história. O tempo e o espaço ele é bem reduzido e não precisa ser especificamente bem delineado ou bem específico. Os contos, eles podem ser de aventuras, policiais, de fada, e cada um traz um traço específico. Como, por exemplo, no suspense, no mistério, cria geralmente expectativa, suspense, geralmente acontece tragédias ou crimes. Os ambientes são sinistros, sombrios, medonhos, e sempre tem aquele personagem que é estranho, ele é envolvido num sequestro ou num crime, num roubo. Tem também os contos de humor, que trazem situações inusitadas, personagens engraçados, e a função é provocar o riso. Os contos de amor, geralmente, mesmo tendo algum conflito, algum problema, alguma intriga, mas que gira em torno do amor, ou de um amor de um homem, de uma mulher. Biografia, e na autobiografia, é importante a gente perceber mesmo dentro da própria palavra. A palavra bio significa vida, a palavra grafia, escrita. Então, biografia, a escrita da vida. Autobiografia, a palavra auto significa próprio. Então, se eu tenho a biografia, bio, vida, grafia, escrita, e auto próprio, a vida é escrita pela própria pessoa. Na biografia, alguém escreve sobre aquela pessoa. Então, por exemplo, aqui tem a foto do Castro Alves. Quem foi Castro Alves? Ele foi um poeta, escravagista, escrevia sobre os negros, os escravos, defendia. Então, quem for contar a vida dele vai trazer a vida dele. Então, vai contar sobre ele. Já na autobiografia, eu tenho o próprio autor narra os fatos da sua vida. Por exemplo, eu, professora de língua portuguesa do Colégio Castro Alves, eu estudei nessa própria escola. Então, eu vou contar a minha própria vida. Na biografia, se alguém vai contar a vida dele, de Castro Alves, por exemplo, então vai narrar na terceira pessoa. Se eu vou contar a minha própria vida, eu vou narrar na primeira pessoa, eu. A ordem dos fatos na biografia, ela é cronológica, ou seja, ela vai na ocorrência dos fatos, desde quando ele nasceu, depois na sua juventude, na vida adulta, profissional, e se acaso, e como o caso de Castro Alves, a sua própria morte. Já na autobiografia, existe um desvio temporal, ou seja, não há uma necessidade de uma lógica do tempo. Eu falei, eu, professora Rose, hoje, estudei no Colégio Castro Alves, dados passados, antigo. Então, eu posso ir e voltar no passado, ficar no presente, ir no passado ou retornar. Tanto na biografia quanto na autobiografia constam datas, lugares, pessoas e fatos marcantes. Isso vai garantir a veracidade, ou seja, o compromisso com a verdade. Eu disse que estudei no Colégio Castro Alves, então se alguém buscar os documentos, vai ter datas, vai ter pessoas que vão confirmar, o próprio lugar, a própria escola vai comprovar a verdade, ou seja, a veracidade dos fatos. No gênero piada, ou como queiram, anedotas,
Já é um texto, é um tipo de gênero que vai trabalhar o humorístico, a levar o riso, serve para descontrair. Elas são contadas em ambientes informais, ou seja, em lugares que você tem liberdade para poder falar um pouco mais alto, rir, brincar, como, por exemplo, em reunião em família, em aniversário, ou mesmo no recreio, no pátio, né? Em reuniões em que você tem a maior liberdade para poder falar. A narrativa, apesar dela ser curta, breve, rápida, ela tem um enredo, né? Ou seja, tem uma sequência dos fatos, tem poucos personagens, um tempo e o espaço. O tempo e o espaço, ele não precisa ser bem definido. A autoria, ela é desconhecida, ou seja, a piada existe, alguém conta, mas não sabe quem foi que criou, quem foi que inventou. Então, não existe um autor, uma pessoa. As situações são fatos do próprio cotidiano mesmo, são coisas que são contadas no dia a dia e que acabam em histórias divertidas e muitas das vezes elas vão se propagando. Agora, o que deve ser evitado são as piadas preconceituosas, racistas, elas não devem ser propagadas. Mas aquelas que gostam de divertir, né? Gostam de fazer com que a gente ria bastante, são interessantes. Essas podem ser contadas. Então, é isso. Espero que tenham entendido bem. Até a próxima, então. Abraços.